E se fosse a gente? Escrito por Becky Albertalli e Adam Silveira. Capítulo 6. Ben. Queria me sentir porto-riquenho no mundo, como eu me sinto em casa. Alguns amigos no ensino fundamental me disseram que eu não sou porto-riquenho de verdade, porque eu passo tranquilamente por branco e só sei uma dúzia de frases em espanhol, como te quiero e como estás. Contei ao meu pai, implorei a ele para colar post-its com palavras em espanhol nos objetos pelo apartamento, para eu ir aprendendo e deixarem de implicar comigo. O meu pai ficou feliz em ajudar, mas me explicou que ser porto-riquenho não tem nada a ver com minha pele ou com saber ou não espanhol, em si com meu sangue e minha família. Gostei muito disso. Mas não significa que não tenha que dizer praticamente toda hora: oi, meu nome é Ben, sou porto-riquenho. Meu pai é que tem a pele mais escura na nossa família, embora ainda seja bem clara, como o bronzeado de uma pessoa branca, e é assim que todos esperam que eu seja. Ninguém nunca questiona se meu pai é mesmo porto-riquenho. Se ao menos pudesse me ver em casa, arrasando enquanto preparo um sofrito, relaxando ao som de Lana Del Rey, misturando coentro, pimentão, cebola e alho com orégano fresco que a colega de trabalho da minha mãe nos deu. Minha mãe prepara nossos pratos, salada e seu arroz com guandu por cima. Ela coloca uma porção extra de pegou para mim. Amo aquela crostinha de arroz desde criança, talvez por ser crocante como alguns dos meus doces preferidos. A minha mãe põe seu pudim de coco no forno e estamos prontos para comer. Ela bate no meu ombro e fala alguma coisa que não consigo ouvir por causa da música. Então tiro um dos meus fones. O que está acontecendo com você? O seu cabelo escuro bate na altura do ombro e cheira a shampoo de pepino do banho que tomou logo depois do trabalho. Minha mãe é contadora da Blink Fitness e, embora passe o dia todo no escritório, o cheiro de suor gruda como se ela fosse um daqueles caras malhados que passam horas na academia. Então sempre corre para o chuveiro assim que chega em casa. Foi um dia daqueles. Hudson? Pergunta meu pai. Bingo. A espuma se acumula em suas mãos. Ele já está lavando as panelas e frigideiras antes de comermos, um truque que o abuelo lhe ensinou para não termos de lidar com a montanha de louça quando estivermos de barriga cheia. Diego, anda logo, estou morrendo de fome. Minha mãe me passa os talheres. Benito, põe a mesa. Depois da oração você nos conta tudo. Coloca os garfos e as facas nos jogos americanos. Eles foram aquele tipo de compra feita por impulso na loja da esquina, quando nossa situação financeira era um pouco melhor. O da minha mãe tem o formato de uma coruja, o seu animal favorito. O do meu pai é de tricô preto e branco, que ele sempre fica arranhando enquanto nos espera terminar o jantar. E o meu tem um T-Rex tentando beber água em um bebedouro, o que ainda não me arrancou nenhum sorrisinho desde que terminei com o Hudson. Nós nos sentamos, sempre próximos um do outro. Meus pais nunca ficam cada um em uma cabeceira da mesa. Minha mãe disse que parece ser muito formal, como se estivéssemos em um banquete em uma sala de jantar imensa de algum castelo, e não na de um apartamento aconchegantezinho de 2 quartos. E meu pai simplesmente não gosta de ficar tão longe da minha mãe. Então nos damos as mãos, e minha mãe faz uma oração de agradecimento. Meus pais são muito religiosos, e gostamos de dizer que temos uma relação saudável com a religião. Não somos aqueles católicos tradicionais que dizem viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia e convenientemente ignoram todos os versículos que contradizem o discurso de ódio que sai de suas bocas. Somos o tipo de católico que acha que as pessoas não deveriam ir para o inferno por não serem héteros, e isso antes mesmo de eu me assumir. Os meus pais sempre rezam, e eu participo durante o jantar. Essa noite, minha mãe está agradecendo a Deus pela comida que estamos prestes a comer, pela minha abuelita que caiu enquanto saía do carro e pela minha tia que está cuidando dela, pelo aumento modesto do salário do meu pai na farmácia em que trabalha, a do Anne Reid e pelo bem-estar de todos. Ok, ela junta as mãos. Hudson, o que houve com ele? Eu gosto que meus pais sejam tão francos, mas também saibam me dar espaço. Eu estava tentando ajudá-lo na aula e ele ficou furioso comigo. Meu pai estreita os olhos. Eu pensei que tivesse dito que ele não é do tipo briguento. Definitivamente não é, respondo e ele se acalma. 2 anos atrás, fui roubado em frente a uma mercearia e meus pais me impuseram várias restrições, o que mais parecia uma punição, mas sei que era só cuidado e preocupação. Mesmo motivo pelo qual meu pai me ensinou a me defender. Ainda assim, aquele foi um verão perdido e não foi como se eu tivesse perdido um final de semana, que aparece toda hora. Ele só gritou comigo na frente de todo mundo e eu não respondi. Bom, diz minha mãe, também é bom saber que pode dar conta dele se precisar. Com certeza. Uma vez eu levantei Hudson pelas pernas e o beijei contra uma parede.
porque vimos um casal hétero fazer isso em um dos filmes e queríamos ver como era para um casal de dois meninos. Depois invertemos as posições e, apesar de termos o mesmo peso, Hudson teve mais dificuldade de me segurar na vez dele. Ok, bárbaros? Minha mãe balança a cabeça. Ela não gosta de nenhuma conversa sobre violência. Não gosta nem mesmo de filmes de ação, o que meu pai e eu achamos ótimo, já que ela faz 10 mil perguntas quando assistimos a qualquer filme, mesmo que todo mundo esteja vendo pela primeira vez. E espero que as coisas melhorem logo. Eu acho que eu vou ter que esperar sentado. Tento esticar o jantar ao máximo, porque ficar sozinho anda mexendo comigo. Minha mãe nos conta sobre o novo podcast que tem ouvido, um thriller, e como a cada episódio a tensão aumenta tanto que quase preferiria que a série já tivesse acabado para que pudesse respirar e não precisasse mais ficar naquele suspense todo. O meu pai falou sobre um pai e um filho que estavam comprando camisinhas ao mesmo tempo naquela tarde sem um perceber que o outro estava lá. Como vai a sua história, Benito? Já voltei a aparecer? Pergunta minha mãe. As únicas pessoas que sabem que eu estou escrevendo um livro são Dylan, Hudson, Harriet e meus pais. Este ano, eu não tinha dinheiro para comprar um presente de Dia das Mães, então eu inseri no livro como uma feiticeira que não envelhece e lança feitiços de paz. Eu cheguei a imprimir, mas no último segundo minha insegurança falou mais alto, e acabei só contando a ela o que a personagem faz em vez de deixá-la ler por conta própria. Já fui tão longe com essa história que fico com medo de receber um feedback negativo e desistir de vez. Não. Isabel, a Serena, precisa ficar em sua torre. Não dá pra lançar mais feitiços de paz em uma guerra com magos. Talvez eles possam chegar a um entendimento se conversarem. Mãe, não. Esboça um sorriso. O laptop tem dado problema ultimamente. Superaquece com 20 minutos de uso. Quem sabe você não ganha um novo se passar na recuperação. Não, replica meu pai. A recompensa dele por passar na recuperação é não repetir de ano. É melhor eu ficar em casa escrevendo do que ser roubado na rua, certo? Um golpe baixo, diz meu pai. Mas foi uma boa jogada. Você aprendeu bem com Hector, o regateador. Hector, o regateador, aparece em ainda menos páginas do que a personagem da minha mãe. Podemos encontrar outro no Craigslist, sugere ela. Acho que comprar o laptop no Craigslist foi o problema para começo de conversa, mas eu não posso reclamar. O Frank conheceu a namorada nova pelo Craigslist, comenta meu pai. Qual Frank? O funcionário ou o carteiro? Pergunto. O funcionário. Frank Rodrigues. Ele estava me contando sobre essa página no Craigslist que você pode encontrar pessoas que conheceu ou quase conheceu. Se chama Ligações Perdidas ou algo assim. Ele olha pra mim e pra minha mãe como se devêssemos saber do que ele está falando. Então dá de ombros. Bem, Frank conheceu a Lola no trem, então ele desceu antes que pudesse pegar o número um do outro. Um amigo do Frank falou pra ele dar uma olhada no Craigslist. Ele encontrou uma postagem da Lola no site. E agora estão namorando faz 2 semanas. Mas que maravilhoso! Impressionante, comento. É como se o Craigslist fosse algum agente do universo, cuidando de tudo. E talvez o universo esteja falando através do meu pai agora, para me encorajar a fazer o mesmo. Talvez eu deva ver se o Arthur, a minha Lola, tentou me encontrar também. Eu me levanto. Eu preciso conferir uma coisa, anuncio. E a sobremesa? Pergunta minha mãe. Eu paro e quase volto, mas continuo andando. A sobremesa não vai fugir. Estou com aquela sensação no peito de que tenho que fazer isso agora ou eu vou explodir. Eu fecho a porta do meu quarto e me sento na cama com um laptop problemático que deu início a toda essa conversa sobre o Craigslist. Sinto essa esperança tomar conta de mim, um sentimento animador que algo vai acontecer, como quando o Hudson e eu começamos a trocar mensagens, como quando o Arthur disse oi e nós coletamos e conversamos sobre o universo. Eu entro no Craigslist e encontro a tal página de conexões perdidas, e não ligações perdidas para caramba, e dou uma olhada nas mensagens enviadas por e para caras de Manhattan. Começando a descer a página, mas a minha iniciativa cheia de confiança logo se transforma em desânimo, e eu fico pensando que meio que gostaria de poder criar um grupo de apoio para todas essas pessoas cheias de arrependimentos e fantasias. Eu fecho o laptop. Eu acho que a minha história com o Arthur chegou ao fim.